Ninguém está sabendo argumentar contra o novo lançamento do Centro Dom Bosco. Será mesmo? Essa é uma pergunta que nós vamos responder com o vídeo de hoje, então fica comigo até o final deste vídeo, combinado? Lembrando que todos os seus comentários devem seguir essas regrinhas aqui. Não esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então bora para o vídeo. Bom, só lembrando aí, né, de que tá rolando a famosa polêmica com o lançamento do livro do Centro Dom Bosco, falando sobre os erros do Catecismo Amarelo, aquele que foi promulgado por São João Paulo II, o que eles estão chamando ali de Catecismo Moderno. Então, lembrando que esse livro é uma tradução do livro do Mitchell Haynes, que já é conhecido mundialmente. Eles trouxeram a tradução aqui para o Brasil, tá bom? E uma das alegações de algumas pessoas que defendem o Centro Dom Bosco é que o pessoal nem leu o livro ainda para poder argumentar, que ninguém tá sabendo contrapor os argumentos do Centro Dom Bosco. Tá rolando aí muitas postagens do pessoal, sim, argumentando, pontuando, trazendo reflexões, mas de forma muito especial, tá trazendo assim questões maravilhosas e contra-argumentando muito bem. E, detalhe, ele tem estudo para isso. De quem estou falando? Padre José Eduardo. Ele já trouxe duas postagens aqui e eu vou começar por esta última que ele fez agora há pouco, sobre essa questão que o pessoal tá falando aí. Você não pode criticar antes de ler o livro. Vamos ver o que o Padre José Eduardo fala aqui, hein? A pessoa chega com um livro cujo título é Sua Mãe é uma Quenga, e ante a sua indignação com a hipócrita superioridade de um docente de ética clássica, lhe diz: não se julga um livro pela capa, não critique antes de ler. Percebem o nível do cinismo e da agressão psicológica? Então, só um ponto aqui também que muitos trouxeram é de que uma postagem, eu vou até colocar aqui, porque talvez você não tenha visto os meus outros vídeos, mas eu trouxe isso nos outros vídeos, de que o argumento de algumas pessoas é que, vocês não leram o livro que o Centro Dom Bosco está fazendo o lançamento. Mas, todavia, entretanto, além disso que o Padre José Eduardo falou, eles também mencionaram em um dos posts de que você não precisa ler todas as 900 páginas do Catecismo Amarelo para descobrir os seus erros. Você precisa apenas ler este livro aqui, do Catecismo Moderno, né? Os erros do Catecismo Moderno de Mitchell Haynes. Ou seja, eu preciso ler para criticar este livro, mas eu não preciso ler o Catecismo Amarelo para ver se o que eles estão falando é verdade. Entende a hipocrisia nesse sentido? E aí, também, o ponto que o Padre José Eduardo fala aqui, né? Eu falo, por exemplo, eu sou católica. Vamos explicar aqui a postagem do Padre José Eduardo. Eu sou católica, mas crio um livro falando dos erros do catecismo, ou seja, o erro do documento da Igreja Católica, a igreja que eu sigo. É exatamente essa comparação que o Padre José Eduardo trouxe aqui. E aí, eu trazendo essa questão, esse título, eu ainda digo que eu não posso julgar o livro pela capa antes de ler. Eu tenho que ler ele para poder criticar. Mas aí eu fiz um título que é criticando e ainda motiva as pessoas a não lerem o catecismo do qual eu estou criticando. Entende a lógica? Aí vamos aqui aos outros pontos também, de que só esse comentário aqui desse padre que eu achei maravilhoso. Analogia assim exacerbada é exatamente o contraste que precisa ser feito para dar a ideia do absurdo que é ler um livro que se propõe a difamar um dos frutos mais santos e nobres do pós-concílio, Catecismo de São João Paulo II. Obrigado, padre. Tem os outros comentários, leia os outros comentários, tá excelente, que agora eu quero partir para esse daqui. Breve história do Catecismo da Igreja Católica. Muitos de nós não conhecemos a história da Igreja Católica, porque se nós conhecêssemos, nós não cairíamos nessas brigas ou confusões que estão acontecendo. E aí o pessoal até fala aqui, né, que o Padre José Eduardo fez de novo, enfim. Então, o que ele conta aqui? Que depois do Concílio Vaticano II, os teólogos da ruptura concentraram todos os seus esforços em substituir o magistério eclesiástico pelo seu próprio magistério, assim como as igrejas protestantes. A intenção era clara, redefinir o que é essencial, no mais aderir às modas filosóficas da época. Depois do concílio, foi perguntado sobre aquilo que não se poderia abrir mão. Yves Congar respondeu: a existência de Deus uno e trino, incriado, eterno criador, do qual todos os seres guardam uma dependência ontológica, a encarnação do seu divino filho como verdadeiro ser humano, plenitude da revelação do Pai que morreu, foi assassinado e ressuscitou. A instituição visível de uma comunidade de fé que chamamos igreja, dotada da força do Espírito Santo, dos sacramentos, de ministérios conduzidos por um pastor universal, onde tudo converge para a prática da justiça, do amor, solidariedade e da paz. Igreja, povo de Deus, feita de leigos, os ministros existem para servir.
breve resumo aí, né? Mandato missionário de levar a palavra de Deus em sintonia com uma tradição viva até os confins da terra, ao milênio dos Oranges, que é edição de Paris, em 1969. A resposta, que pareceu ortodoxa, negligenciava aspectos essenciais do catolicismo. A guarda do decálogo, a necessidade da vida de oração para o crescimento da espiritualidade, a própria essência dos sacramentos, ademais ficava muito aquém da doutrina católica, afirmando a encarnação de seu filho como verdadeiro ser humano. Essa pessoa é divina, como ensina a igreja, ou tão somente humana, por exemplo. Ora, essa mentalidade minimalista, quanto à custódia da doutrina e completamente fascinada com a modernidade e suas miragens, cristalizou-se em diversas tentativas pervertidas de determinar a doutrina católica, como, por exemplo, o malfadado Catecismo Holandês, de 1966. Tal catecismo foi submetido à análise minuciosa do cardeal Ottaviani, que apontou 45 erros doutrinais, dentre os quais uma cristologia de baixo, que considerava a encarnação como mitológica e o mistério da cruz como mera solidariedade humana, e a consubstanciação como uma nova doutrina eucarística, um relativismo sexual exacerbado, a relativização do magistério da igreja quanto dela mesma como instrumento de salvação e uma escatologia deficiente, omitindo a doutrina sobre o inferno e o juízo divino. Foi apenas 20 anos após o Concílio Vaticano II que o Sínodo Extraordinário dos Bispos, em 1985, um sínodo revisionista em relação ao concílio, muitos temas controversos acabaram por ser teologicamente redimensionados. A eclesiologia do povo de Deus foi melhor perfilada na eclesiologia da comunhão. A reforma litúrgica, que foi avaliada na perspectiva de dar fim aos abusos, infelizmente, né, não aconteceu, que ainda acontecem muitos abusos em todos os ritos, mas na Missa Nova acontece bastante, pelo menos é o que divulgam, né? Muito. O empenho ecumênico foi mais claramente abordado, um ponto que ainda muitos desconhecem, reafirmando com firmeza a identidade católica, a secularização que foi constatada, exortando-se a igreja a uma nova evangelização, protagonismo dos leigos, que hoje em dia nós estamos vendo nessa semana ainda mais, que é também abusado, negligenciado por muitos leigos. O protagonismo dos leigos, mais sublinhado em sua necessidade de formação doutrinal, litúrgica e teológica, os padres sinodais, por fim, pediram a elaboração de um novo catecismo. Por que sinodal? Porque estava lá acontecendo o sínodo, tá? Então, sinodal já vem de muito tempo. Que viesse ao encontro das dificuldades criadas pela nova teologia. Não bastava simplesmente repetir o catecismo anterior. Era necessária uma adaptação da linguagem e a confrontação corajosa com as novas abordagens teológicas. No ano seguinte, 1986, São João Paulo II criou uma comissão para a redação do novo catecismo, presidida pelo então cardeal Ratzinger, nosso querido Bento XVI, que já partiu, né? A comissão trabalhou intensamente durante 7 anos. Eu havia falado 6, né? Mas aí são os 7 anos, que lá no documento fala 6, no Fidei Depósito. Na redação teológica, destacou-se o dominicano Christoph Schönborn, o redator principal e sistematizador geral. Auxiliado por teólogos de renome, Jean-Marie Trillardi, George Scotcher, Joseph Doria, aí tem aqui o que eles são designados, Ângelo Scola, Luiz Ladaria Ferrer, Jean Galotti, René Lauturier e mais uma lista de outras pessoas, além de muitos outros. A vigilância de Ratzinger e a firme posição de São João Paulo II fizeram com que cada colaborador procurasse apresentar a doutrina da igreja e não a sua própria contribuição teológica, ainda que conhecendo as problematizações modernas, escrevesse tendo a consciência desse diálogo, entre aspas. As versões preliminares e os schematia do catecismo foram enviados a todos os bispos do mundo e a comissão recebeu mais de 24.000 sugestões, todas detalhadamente estudadas. A estrutura do catecismo seguiu a mesma estrutura do catecismo romano promulgado por São Pio X, credo, sacramentos, mandamentos e oração, também seguida por São Pio X. No dia 11 de outubro de 1992, 30º aniversário da abertura do Concílio Vaticano II, São João Paulo II promulgou o catecismo com a Constituição Apostólica Fidei Depositum, foi essa que eu mencionei. A edição típica latina foi publicada em 97, com pequenas correções e ajustes definitivos, tornando-se a versão oficial de referência. A promulgação do catecismo da Igreja Católica, esse amarelinho aqui, por São João Paulo II, representou para muitos uma âncora de estabilidade doutrinal em tempos de confusão pós-conciliar. Contudo, a recepção do texto não foi unânime, ao lado de um acolhimento entusiástico por outra parte do clero e dos fiéis. Houve também reações críticas por parte de teólogos progressistas e algumas conferências episcopais que manifestaram reservas quanto à forma, ao conteúdo e o papel magistral do novo catecismo. Alguns teólogos aí da linha progressista destacou o protesto de Hans Kunk,
que classificou o catecismo como uma regressão ao tridentismo, um retrocesso, prestem atenção nisso, gente, um retrocesso de séculos que sufocaria o espírito de renovação do Concílio Vaticano II. Para ele, o documento apresentava uma fé transformada em doutrina imutável, sem abertura à experiência histórica da comunidade. Vamos ver novamente. Isso daqui é uma linha teológica progressista, que muitos falam que atacam. O Hans, que afirmou que esse novo catecismo, o catecismo amarelo, promulgado por São João Paulo II, era uma regressão ao tridentinismo e um retrocesso de séculos que sufocaria o espírito de renovação do Concílio Vaticano II, porque transformaria em uma doutrina imutável, sem abertura e experiência histórica na comunidade. No mesmo tom, Edward Schleiermacher criticou a centralização romana do texto à linguagem doutrinária, defendendo que um verdadeiro catecismo católico deveria permitir maior diversidade nas expressões locais. Leonardo Boff, por sua vez, viu no novo catecismo uma catequese excessivamente normativa e juridicista. Nós estamos falando aqui de visão de teólogos progressistas, pessoas do lado progressista, né? Que silenciava os clamores da justiça social e esquecia os pobres. Já Jean-Pierre Joshua, teólogo dominicano francês, apontou a rigidez da linguagem e a ausência de um verdadeiro apelo espiritual e existencial. Gustavo Gutiérrez, famoso, conhecido aí por conta da teologia da libertação, embora mais moderado, expressou que o texto não integrava suficientemente a dimensão social e libertadora da fé, enquanto Bernard Hesboyer lamentou a falta de sensibilidade histórica na exposição da revelação, notando um tom excessivamente estático e sistematizado. As críticas não vieram apenas de indivíduos. Algumas conferências episcopais também expressaram reservas institucionais. Na Alemanha, os bispos demonstraram uma linguagem autoritária, pouco sensível ao estilo pastoral promovido pelo Concílio Vaticano II. O então presidente da Conferência Alemã afirmou que o catecismo precisava de adaptações significativas para o contexto cultural germânico, especialmente nas áreas morais, sexual e do papel da mulher. Isso não é de agora, é de antes, tá? Os bispos holandeses, influenciados pela experiência do catecismo holandês de 1966, mostraram contrários ao tom disciplinar do novo texto e julgou insensível ao pluralismo teológico e cultural. E na Bélgica também, o episcopado manifestou preocupação com ênfase em normas objetivas em detrimento da consciência pessoal. Também houve na França, que ele relata aqui, as críticas que, em relação ao catecismo, muitos teólogos questionaram se o texto não estaria impondo uma unidade artificial, pouco aberta à diversidade legítima de abordagens catequésticas. Em resposta, São João Paulo II, tanto ele quanto o cardeal Ratzinger, reiteraram que o catecismo não era um manual didático ou pastoral, mas sim uma norma doutrinal de referência para toda a igreja. O seu objetivo era o que a igreja crê à luz da escritura, da tradição e do magistério. É isso que nós vemos no catecismo. Não se adaptar a todas as sensibilidades culturais ou teológicas. A comissão responsável sempre insistiu que a clareza doutrinal não se opõe à caridade pastoral, mas é seu fundamento. O catecismo não pretendia sufocar o dinamismo da fé, mas fornecer uma base firme contra os riscos do relativismo e da confusão. O catecismo da Igreja Católica assumiu decididamente o papel de afirmar a continuidade da fé católica, propondo ao mundo contemporâneo com autoridade, sem concessão doutrinária, ainda que custos de incompreensões e resistências em certos setores. E olha só o que Bento XVI disse em 2011. Devo confessar que ainda hoje parece-me um milagre o fato de que esse projeto no fim tenha conseguido dar certo, diante de um cenário tão rico e bem intencionado, tão fácil quanto leviano, que um bacharel em artes liberais e teologia tem de lançar sombras sobre o catecismo da Igreja Católica. E não, isso não é um argumento ad hominem, como o pessoal usa, que é isso que eu falei, né? O ad hominem é atacar a pessoa em si, falar mais da pessoa do que do conteúdo, mas apenas a constatação de quanto a petulância humana é capaz de obstinar-se. O criticismo, como a dúvida metódica cartesiana, não é tanto um problema intelectual quanto moral, uma malevolência apodrecida de soberba. No fundo, tudo não passa de uma atitude calculada para aprofundar a crise, desorientar os fiéis, radicalizar as divisões a fim de lucrar com a destruição da Igreja Católica, em favor de grupos para-eclesiásticos. O quanto tal intento seja ilícito, não me parece ser necessário elucidar. E aqui o Padre Paulo Ricardo termina pedindo aí para nós rogarmos por todas essas questões que são inimigas da nossa igreja. O que o Padre José Eduardo quis mostrar com tudo isso? Que lá no começo, resumidamente, né? Que lá no começo, quando saiu o catecismo, houve muitas críticas, gente. Ou seja, lembra aquelas críticas que a gente fala? Diante de tantos documentos, sempre tem dúvidas, críticas das conferências, faltas de compreensões. Isso aconteceu com o catecismo. Só que foi da ala progressista. Ou seja, o catecismo já foi atacado muito pela ala progressista, mas no sentido de que o documento impedia que eles fizessem aquilo que eles queriam. Aí hoje nós recebemos críticas dizendo que há erros teológicos. Então, se você for ver a crítica de um lado e a crítica do outro,
elas acabam criticando a igreja, mas na visão delas, quando a gente lê o catecismo, não é isso que de fato acontece. Então eu quero deixar aqui essa reflexão do Padre José Eduardo, um convite para você ler o Catecismo da Igreja Católica, que foi muito bem estudado, muito bem feito por pessoas que têm a vivência da igreja quase que no seu sangue, né? Porque são padres, teólogos, estudiosos, e que foi muito bem cuidado e assistido pelo Espírito Santo. Não é qualquer coisa. Não é isso que o Padre José Eduardo disse aqui, né? Ele não é uma quenga, né? Porque é assim que estão tratando a Igreja Católica, como uma qualquer, que não sabe o que é teologia, não sabe o que é doutrina, mas sempre vai haver aqueles que vão criticar. E a nós nos cabe estar sempre firmes na barca de Pedro. A barca de Pedro é isso daqui, o documento da igreja. Igreja Católica, Apostólica Romana, você indo com a cara do Papa ou não, você indo com a cara dos cardeais ou não. Lembremos aí, como eu sempre falo nos vídeos, que Jesus não vai deixar de assistir a sua igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja de Cristo. É por isso que ela vive tanto tempo e por isso que ela toma todos esses cuidados em todos os seus documentos. Eu deixo aqui, eu vou deixar os links para essas postagens do Padre José Eduardo, vale a pena você ler, meditar, como eu sempre falo aqui, tá? E principalmente esse vídeo aqui é para muitos que falam, ai, ad hominem, ai, tô atacando vocês Dom Bosco, ai, mas vocês não leram o livro. Eis aqui um dos inúmeros argumentos que tá rolando aí na internet, tá bom? E aí, me conta, você viu esse perfil do Padre José Eduardo? Qual outro argumento você viu e quer deixar aqui nos comentários? Deixa aqui, mas respeitando sempre essa sua igreja. Não esqueça de ativar o seu sininho, se inscrever no canal deixar o seu joinha neste vídeo. Então ativa o seu joinha aqui neste vídeo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!